Eupátridas, Georgóis, Tá Tetas, gravando. Demiurgos. Tá gravando? Então, vamos aproveitar para revisar a aula passada. A gente estava falando sobre a ocupação de Atenas, né? Uma das polis mais famosas da Grécia Antiga. Vale lembrar que a Grécia nunca existiu, assim como a Fenícia, assim como a Suméria. A Grécia, naquela época, também não existia. As cidades-estados não se juntaram. Aliás, elas eram muito diferentes. Atenas era muito diferente de Esparta. Por isso que a gente estuda Atenas e Esparta. A hora que terminar o trabalho, daí vocês mandam, ok? E aquele trabalho, aquele desenho que eu pedi para que vocês fizessem, é justamente para vocês se acostumarem com os nomes desses grupos sociais de Atenas. Tá? André, A minha experiência aí, os alunos gravar o nome das classes sociais e do lugar onde elas vivem a partir do desenho. Oi? eu fiz um pouco diferente, porque assim, tipo, aqui no Pedium pintei de verde e aqui eu botei meio que uma legenda, tipo, um quadradinho verde, Pedium, aí Georgóis aqui. Aí depois aqui na Diátria. Aí eu botei aqui de amarelo, aqui amarelo. Aí eu botei Eupátridas, tipo isso. Boa, pode ser assim. Tá? É, Botei números. vou lembrar, ó, os eupátridas, a palavra eupátrida significa bem-nascido. Bem-nascido porque eles foram aqueles que chegaram primeiro, pegaram as melhores terras, e ainda tinham um sistema gentílico, se organizavam naquele sistema gentílico, quem governava a família era o patriarca, o basileu, e que foram se juntando os infrátrias, tribos, até formar a polis. Mas muita gente ficou sem terra, muita gente, por exemplo, era expulsa da família, o basileu expulsava porque tinha aprontado alguma. Essas pessoas iam ocupando outras terras piores, as das montanhas, por exemplo, os georgóis, ou iam morar no litoral, iam ser um trabalhador livre, os demiurgos e os tetas. O fato é que depois vão chegar outros povos, os primeiros foram os aqueus, depois vem os jônios e os eólios, vão se misturar nas várias cidades, tá, gente? As várias cidades gregas se formaram desse jeito, como a gente viu. A gente está usando Atenas como um exemplo dela. Mas Tebas, Micenas, qualquer outra cidade teve esse processo de formação igual de Atenas. E quando os jônios e os eólios chegam, acabam não ficando com as melhores terras, vão trabalhar ou nas montanhas, vão ser camponeses da montanha, ou vão criar animais, ser pecuarista, ou vão trabalhar no litoral, fazendo comércio, ou trabalhando para alguém, um demiurgo ou um teta. O fato é que tinha essas quatro classes sociais. Só que quem governava, no primeiro momento, quem governava Atenas, era o rei, era uma monarquia. Isso a gente viu na aula passada, e vocês registraram aí no caderno de vocês, porque esse registro é importante. Olha lá. Então, eu vou botar no chat aqui. Vou usar o chat hoje. A primeira forma de governo era a monarquia. E quem podia participar da vida política, da vida da polis? Era o primeiro e os brasileiros, os outros eram do grupo dos anciões. Então, se é uma monarquia, só tem um rei. Os outros formam um conselho de anciãos. Mas de que classe social eles tinham que ser? Dos eupátrios. Dos eupátridas. Então, e os únicos cidadãos eram os eupátridas. A primeira forma de governo de Atenas era uma monarquia. E os únicos cidadãos eram os eupátridas. Cidadão é aquele que pode falar sobre a vida da cidade, né? Aquele que já governou a casa, a lógica deles era essa. Ele já governou a casa, ele pode governar a cidade. Ele pode ajudar a governar a cidade. Por isso que os outros não eram cidadãos, porque os outros não tinham governado a casa ainda. O Georgói passa fome, o Teta passa fome, ele mal consegue se governar, quer governar a cidade. Essa era a lógica dos atenienses nesse primeiro momento. Só que os outros eupátridas se incomodaram com o fato de um só mandar. Lembra que nós terminamos a aula falando sobre isso? Os eupátridas acabaram com a monarquia e criaram
Isso, criaram a segunda forma de governo, Eu era o arcontado, que são 9 arcontes, que é igual hoje em dia a gente chamaria de presidentes. Olha, a casa no chat. Eu pensei que estava no Word, daí ia falar que não estava apresentando. Ah, tá. E quem eram os únicos cidadãos aí? Todos eupátrios. Todos eupátridas. Para ser um arconte, tinha que ser eupátrida. Tá? Para votar um arconte, para escolher um arconte, tinha que ser eupátrida. Ó, somente... Opa, únicos... Bom dia, Gabriel. Somente os eupátridas podiam escolher quem faria parte do arcontado. O que é isso, né? Fazer parte da vida política? É assim, quer ver? Ó, o que vai ser feito com o dinheiro dos impostos? Todos pagam impostos. Georgóis, eupátridas, tetas, demiurgos, todos pagavam imposto. Até hoje é assim, né? De onde vem o dinheiro do governo hoje em dia? Dinheiro de imposto, gente. Nossa. Tudo tem imposto. A casa onde vocês moram tem imposto, o carro que vocês andam tem imposto, qualquer coisa que vocês compram no mercado tem imposto. Esse dinheiro do imposto é distribuído para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal. E daí eles decidem o que vão fazer. Agora, o que vão fazer com esse dinheiro? Na Grécia Antiga, em Atenas, para contar com uma forma de governo. Tem 9 presidentes, 9 arcontes. O que vai ser feito com esse dinheiro? Gente, se só os eupátridas decidem o que vai ser feito com o dinheiro, Você vai ficar circulando pelo pátrio. hoje em dia só vai fazer coisa para eles. Uhum. Vai abrir uma estrada para chegar até a terra do eupátrida X. Vai fazer tal coisa para que chega até a terra do eupátrida Y. Só vai fazer coisas para os eupátridas. Se só os eupátridas cidadão, eles vão se dar bem. Todo mundo paga, mas só os eupátridas se beneficiam com os impostos. É claro que com o tempo, e isso tem a ver com a geografia, ó. A geografia de Atenas. Atenas ficava no litoral, a terra era menos fértil do que Esparta. Esparta ficava bem dentro da península. Oi. Ali no chat está cidadãos com 2 Ds, não tem um A. É porque eu escrevi errado, né, Gilberto? Eu nem prestei atenção no que eu estava escrevendo. Pera. O Gabriel já não entrou. Olha lá. Como é que era a geografia de Atenas? Atenas ficava no litoral, a terra era menos fértil do que Esparta. Esparta, ele era maiúsculo, senão o Gilberto vai chamar a minha atenção. Esparta. E não produzia para alimentar todos. Gente, se ela não produz para alimentar todos, ó, se a terra em Atenas não conseguia alimentar todos, o que eles tiveram que fazer? Usar o dinheiro do comércio lá dos demiurgos? Eles tiveram que fazer mais comércio, Gabi. Ó, por isso tiveram que fazer mais comércio. E daí quem é que enriquece muito? Os demiurgos. E daí os demiurgos enriquecem. E os demiurgos enriquecem muito. Olha lá, como a terra não era muito boa, como a terra não era tão fértil quanto Esparta, eles não produziam para todos. Olha, Ana Paula, acompanha comigo. Não tinha comida para todo mundo em Atenas. É muita gente, muito Jorgói, muito Teta, muito Demiurgo. Não tinha comida para todo mundo. Eles tiveram que fazer comércio, trazer de fora. Quem vai trazer de fora são os comerciantes, os demiurgos, para vender em Atenas. E os demiurgos acabam enriquecendo muito. Ô, prof, Os o que que demiurgos, era na esse verdade, parte mesmo? eles chegavam a ser mais ricos do que os eupátridas. Ô, prof, o que que era Oi. Sparte mesmo? O que era o quê? Sparte, tu colocar ali no chat. Esparta. Esparta é uma outra polis.
Ah, que depois a gente vai entender a comparação, Maria. Ah, mas assim, Esparta tinha terra fértil. Atenas, a terra era menos fértil, então não produz para todo mundo. Daí é obrigado a navegar para trazer de fora. Por sorte, ela está no litoral e consegue navegar. Só que daí os demiurgos enriquecem muito. Gente, quanto mais ganha, mais imposto paga. Então, os demiurgos pagavam muito imposto e não eram cidadãos. Eles não podiam dizer absolutamente nada. O que vai se fazer com o dinheiro dos impostos que eles pagavam? Os demiurgos, eu estava Morrer falando por antes, causa de comida? os demiurgos eles eram mais ricos do que os eupátridas. Os eupátridas eles eram importantes, mas os demiurgos eram mais ricos e não eram importantes. Eles não podiam opinar sobre a vida da polis, a vida política. O que vai ser feito com o dinheiro? Vamos construir um porto, vamos construir um templo, vamos fazer guerra. Isso, os demiurgos não participavam dessa decisão. E daí achavam injusto. Como assim? Todos nós participamos. Pois, sustenta Atenas, porque que a gente só pode dar nossa palavra, né? Isso mesmo, Sofia. O que incomodava os demiurgos era basicamente isso. A gente sustenta a cidade e não pode opinar, e não pode dizer o que vai ser feito com o dinheiro. Vocês acham justo isso? Até comentei na aula passada, né? Como se dissesse assim, quer ver? Ó, na próxima eleição, só vai poder votar quem ganha 200 mil por ano. A maior parte da população brasileira não vai poder votar. Então, é injusto, mas todos pagam imposto, desde o que ganha 200 mil ao que ganha 10 mil por ano. Não era ouvida, eles não podiam nem participar, Vitória. Tinha um lugar, uma assembleia popular, a gente chamaria hoje de Senado, tá? Ou a Ágora. A Ágora era uma praça onde os políticos se reuniam para decidir as coisas. Eles não podiam nem entrar nesse lugar. Só para entrar nesse lugar tinha que ser um eupátrida. E os eupátridas eram poucos, eles eram reconhecidos. Aquelas famílias poderosas, todo mundo sabia quem era, os eupátridas, porque eram famílias muito antigas da região, da cidade, que sempre mandaram na cidade. Então, todos conheciam os eupátridas. E os demiurgos, e muito menos os georgóis e os tetas, tá? Não podiam entrar na Ágora para participar da vida da polis, da vida política, nessa época. É óbvio que isso vai dar um problema, porque os demiurgos, especialmente os demiurgos, os georgóis e os tetas, também queriam opinar, também queriam participar. E daí vai ter uma guerra, que a gente chama de guerra civil. Olha lá, um conceito novo para vocês. Ó. Guerra civil é quando a guerra é interna. Vai ter uma guerra civil. É quando é uma guerra dentro da cidade. Não é uma guerra de uma cidade com outra. Tá? É uma guerra interna. Por exemplo, se tivesse um conflito em Florianópolis, seria uma guerra civil. Agora, se o Brasil entra em guerra com outro país, não é chamado de guerra civil daí. É porque é a população que briga, né? Pois é. Tenho, né? Que ser mais prático. Ó, de um lado dessa guerra tá os eupátridas contra os demiurgos, os georgóis, que vocês já sabem quem são, e, porque vocês mandaram o trabalho, eu vou mandar, e os tetas. Então vai ter uma guerra civil, de um lado os eupátridas, que não querem que os outros sejam cidadãos, mas querem que eles continuem pagando imposto. Do outro lado, os demiurgos, os georgóis e os tetas, que pagam imposto, mas não são cidadãos e querem ser cidadãos. Eles brigam porque os demiurgos, os georgóis e os tetas, Ana Paula, querem ser cidadãos, querem poder votar, querem poder participar da vida da polis, da vida política. A palavra, a expressão vida política que a gente usa hoje em dia, né? Vida política significa vida da polis. O que se faz com o dinheiro da polis? Constrói UPA, constrói estrada, constrói escola. Hoje em dia é assim a discussão, né?
que se faz com o dinheiro da cidade? Tem a pandemia, vamos fazer o que com a pandemia? Precisa de dinheiro? Então, esse dinheiro vem de onde? Dos impostos que são pagos por todos os cidadãos, todos que moram na cidade, no município. Agora, naquela época, nem todo cidadão era cidadão. Morava na cidade, mas não era cidadão, eram só os eupátridas. Todos queriam ser da sabedoria. Deus era sabedoria. Que inspire a gente nesse momento, a Deus Atenas. Vamos lá. Bom, essa guerra é óbvio, gente. Esse negócio vai esquentar porque os demiurgos têm grana para manter uma guerra, né? Uma guerra interna, eles podem sustentar uma guerra porque eles têm grana para isso. Para tentar resolver o conflito, pense numa cidade polvorosa, em conflito, em guerra, uma cidade, uma encrenca. Eles vão escolher um ditador. A palavra ditador para a gente tem uma ideia ruim, né? Quando a gente fala, isso aí é muito ditador. Tem um sentido ruim, parece uma pessoa má. Para os atenienses, não. Para os atenienses, o ditador é aquele que vinha resolver um problema. Ele era escolhido para resolver um problema, que nesse caso é a guerra civil. Então eles escolhem um ditador, que é um arconte, que vai ditar o que fazer para acabar a guerra. Aí tem vários, tá? Tem os menos famosos, os mais famosos, para tentar acabar com a guerra. Tem o Drácon, por exemplo. Draco vai... o Draco Malfoy. O Drácon vai escrever as leis não eram escritas, para tentar fazer com que todo mundo fosse julgado igualmente, o Drácon vai escrever as leis. Não resolveu, né? Porque até hoje as leis são escritas e ninguém é julgado igualmente. O negro e o branco não são julgados igualmente pela justiça. O pobre e o rico também não. Bom, até hoje. Nós já conversamos sobre isso. Mas o Drácula escreveu para tentar resolver a crise. É mais ou menos dizer assim, quer ver? Acalmem-se todos. Eu vou escrever as leis e vocês vão ser julgados igualmente. Não deu certo. Vai ter um cara chamado Pisístrato. Vai ter um cara chamado Solon, esse é importante, tá? O nome dele é Solon. Assim, ó. Assim, Solon. Ele foi um ditador. O que ele fez? O Solon, ele vai ditar, ele vai proibir a escravidão por dívida. Olha que legal. Evitar que os tetas fossem escravizados, os georgóis fossem escravizados. Solon era um ditador? Ele é um ditador, Para tentar resolver a guerra, para acalmar o povo, ele vai proibir a escravidão por dívida, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de reforma agrária, ele vai distribuir terra, ele vai, inclusive, colocar um limite de terra para os eupátridas, tá? Vocês só podem ter um limite X de terra, para ver se acaba com a guerra civil. Ele vai dividir Atenas em 4 grupos, e cada grupo podia escolher 100 para participar da bulé. Mais um nome estranho, mano. Ali, eu escrevi ali. A reforma agrária é a divisão de terrenos? Isso. Ele deu terra para os georgóis, deu terra para os tetas, e ele vai dividir Atenas em 4 pedaços. É como se ele pegasse a cidade de Atenas e dividisse em 4. Cada pedaço tinha o direito de escolher 100 pessoas para fazer parte de uma coisa chamada bulé. Bulé é o nosso Senado hoje. Então, tinham 400 senadores. Nós temos 83, hoje em dia. O nosso Senado tem 83 senadores. E todos os outros cidadãos podiam
participar da eclésia. Opa, escrevi errado. Eclésia. Era assim, que eu não tenho o que fazer hoje, já fiz tudo que tinha para fazer, eu vou para a eclésia para opinar sobre a vida da cidade. Todo cidadão podia fazer isso. Né? Mas quem era cidadão? 100 de cada lugar? Somente os eupátridas nessa época. Nessa época ainda era E eles. daí, o solo vai fazer uma coisa, essa coisa é importante. Ele muda o critério. O critério para ser cidadão. Antes, o critério era qual? Só os eupátridas. Então, a gente diz que o critério, Sofia, era o nascimento. Ó, se tu nasce eupátrida, tu é cidadão. Se tu nasce teta, tu não é. Então, depende de onde tu nasce. Né? Depois do Solon, o critério passa a ser o dinheiro. Daí, depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tinha. Quem passa a ser cidadão agora? Oi? Os caras da montanha lá, como eles estão? São pobres. Os georgóis são pobres. Ó, quando o solo mudou o critério, não é mais só nascimento. Nossa, os demiurgos. Quem passa a ser cidadão? Os demiurgos. Os demiurgos. Os demiurgos passam a ser cidadãos. Ó, deixa eu negar o João, porque isso não é hora de chegar. Daí. Peraí. Daí, os demiurgos passam a ser cidadãos. Olha que legal. Então, ó, lá no começo da história da Grécia, de Atenas, né? De Atenas, somente os eupátridas eram cidadãos, mas todos pagavam imposto. Aí vai ter uma guerra, e para resolver essa guerra, o Solon vai propor que o critério mude. Não seja mais o critério de nascimento, eupátrida, mas o critério de riqueza, porque daí cabe os eupátridas e os demiurgos. Agora passam a ser cidadãos, os eupátridas e os demiurgos. Ah? Mas daí os georgóis e os tetas ainda vão querer o lugar deles. Boa, Sofia. O negócio não vai acabar por aí, ó. Os georgóis e os tetas ajudaram os demiurgos nessa guerra e vão ficar de fora? Gente, é como se dissesse, quem ganha... antes era só quem ganhava 200 mil. Agora quem ganha 150 mil pode participar. Tá aí o resto, que ajudou a fazer a guerra. Vai ficar de fora? Os georgóis e os tetas não se conformam com isso. A guerra continua. A guerra vai continuar porque eles querem ser cidadãos. Mas o que o Solon fez foram coisas importantes. Ó. Acabou a escravidão por dívida, distribuiu terra para camponeses, criou a bulé e a eclésia. A bulé e a eclésia a gente usa até hoje. Até hoje a gente usa essa estrutura de Atenas. Ó, a gente tem duas câmaras na nossa política. A gente tem a Câmara Alta e a Câmara Baixa, que é igual em Atenas. A Câmara Alta é a bulé. A Câmara Baixa é a eclésia. A eclésia é a Câmara dos Deputados Federais. E a bulé é o Senado. A gente usa igual. Só que ao invés de ter 9 presidentes, a gente tem um só. Entenderam isso? Olha lá. Quem é que pode participar agora da eclésia? Esqueci o nome agora. Os demiurgos. Os demiurgos e os eupátridas podem participar da eclésia. Tá? E esses 4 grupos escolhem, cada um deles escolhe 100, só podia escolher escolhido se fosse eupátrida ou demiurgo, né? Que vão fazer parte de um senado que aprova as leis. A função desse senado é aprovar as coisas. Por exemplo, os arcontes querem construir um porto. Tem que ser aprovado pela bulé.
Daí a Bulé vai ouvir a eclésia. O que vocês acham, eclésia? A eclésia é a Câmara Baixa. É como se olhasse para baixo, assim, são os menos importantes. O que vocês acham de a gente fazer guerra com Esparta? Daí a eclésia, polvorosa, dá opinião, o Senado aprova ou não. A Bulé aprova ou não. André, Nas contas, quem manda é a Bulé. Oi. eu ainda tô meio confusa. Quem que era o cidadão? Só os demiurgos ou todos os ricos? Não, depende. Antes do Solon, somente os eupátridas. A partir do Solon, os eupátridas e os demiurgos. Porque o critério mudou, Gabi, ó. Antes o critério era nascimento. Agora o critério é riqueza. E os eupátridas e os demiurgos são ricos. Tá? Então, ainda não é uma democracia, ó. Governo do povo, porque a maior parte do povo está fora. Né? Os Georgóis e os Tetas, que são a maioria, ainda estão fora. Então, a guerra vai continuar. Até que eles escolhem um outro ditador. O Solon já fez o que tinha para fazer. Tá? Daí vem um ditador chamado Clístenes. É Clístenes. Escrevi errado. Clístenes. Esse nome é estranho. É com E no final, não há. Assim. O que ele vai fazer? Ele vai criar a democracia, ó. Essa que a gente usa até hoje. Ele vai dividir Atenas em 10 demos. Olha lá, a palavra democracia. Demos significa povo. Cada demo escolhia 50 representantes do seu demo, né? Para a Bulé. Então, a Bulé passa a ter 500, não mais 400, como na época do Solon, né? O Senado passa a ter 500 pessoas. Imagina 500 homens discutindo política. 83 já dá uma brigaçada. E da eclésia, que é a Câmara Baixa, pode participar todo homem livre nascido em Atenas com mais de 21 anos. Ou seja, ele criou a democracia. Agora, todo homem pode participar. Todo homem que quiser ir para a eclésia, dar opinião sobre a vida da polis, escolher o que vai ser feito com a polis, com o dinheiro da polis. Todo homem que quiser fazer isso pode ir, desde que ele seja livre, ou seja, não é escravo, desde que ele seja homem livre, ateniense, não pode ser estrangeiro, não pode ser meteco. Ele chamava de meteco, estrangeiro. Lembra de metido? Metido, não é dali? Então, tem que ser homem, não escravo, tem que ser nascido em Atenas e com mais de 21 anos. Então, todo homem, tanto faz. Teta, Georgói, Eupátrida, Demiurgo, de qualquer classe social, eu vou usar a palavra classe social para vocês entenderem, mas eles não usavam essa palavra, essa expressão. Qualquer classe social, qualquer grupo social pode participar da eclésia, pode dar opinião sobre a vida da polis, pode votar. E o voto na época, Sofia, era com uma pedrinha. Tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. Então, cada um recebia as duas. E daí eles iam escolher votar em alguma coisa, eles depositavam a pedra aqui. Eles queriam, né? Eu acho que é 5, então eu vou botar a pedra branca. Botavam a gente bota numa urna, né? Eles botavam numa bacia, assim, e depois eles contavam os votos. Quantos brancos, quantos pretos, sim ou não para alguma coisa. E daí, por exemplo, o que a gente vai fazer com quem comete um crime em Atenas? Eles precisavam escolher, não existia prisão naquela época. Bom, dependendo do crime, a gente pode obrigar a pessoa a sair de Atenas. Passar 10 anos fora de Atenas. Eles chamam isso de ostracismo. Fica na ostra. Fica fechado na ostra. Não pode voltar para Atenas. Então,
Ah, o fulano cometeu um crime. A eclésia se reúne para decidir se ele vai para o ostracismo ou não. E daí eles depositam a pedrinha branca ou preta lá para decidir. É que nem hoje, gente, ó. Hoje todos, só que agora hoje as mulheres também podem, né? Os maiores de 16 anos também podem. E entre 18 e 70 é obrigado, tanto para homens quanto para mulheres, é obrigado a ir lá depositar o voto e escolher quem vai ser o nosso governante. Quando a gente escolhe o nosso governante, a gente está escolhendo o que eles vão fazer com o nosso dinheiro também. Tá? É por isso que a gente tem que ouvir os projetos, o que eles pensam, o que eles vão fazer. Por que é importante isso? Porque quando eles prometem uma coisa, uma campanha, eles vão usar o dinheiro dos impostos para fazer aquilo. E essa lógica de que todo mundo pode participar, ó, veio da Grécia. Isso é a nossa herança de Atenas. É o nosso pezinho em Atenas. Ainda bem, né? A democracia. Ó, democracia. Demo é povo, né? Democracia. Demo é igual povo. E cracia é igual governo. Governo do povo. Tanto é governo do povo que quando um povo acha que o governo não está fazendo o que deve fazer, o povo pode tirar ele. Vai para a rua, faz passeata, manifestação, porque esse governo é um governo do povo. Ele tem que ser um governo do povo. Isso é uma democracia. E esse é o nosso pezinho em Atenas. Olhem como isso tem a ver com a geografia. Não foi por causa da geografia, mas tem relação com a geografia. Se Atenas não tivesse o litoral e tivesse a terra fértil, será que teria democracia? Talvez. Isso fica, Mas poderia acontecer. são cenas dos próximos capítulos. Ok? Bom, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar sobre isso, e daí a gente começa a falar sobre Esparta. Minha sugestão, gente, ó, pense... 34 minutos. Ó, tranquilo, eu sempre acabo um pouquinho antes. Eclésia, Bulé, né? O que é cada um desses? Os grupos sociais, não esqueçam dos trabalhos. O trabalho é para hoje. Tá? Não esqueçam de fazer o desenho, mandar. Tu já recebeu o meu? Oi? Tu já recebeu o meu? Eu não olhei o e-mail ainda. Eu só vi o da Eduarda, que veio para o meu e-mail pessoal. Eu mandei o meu hoje de manhã no peço. Tá. Depois eu olho lá. Certo? Gente, um bom fim de semana, bom feriado, descansem, façam trabalho, se cuidem, lavem as mãos, usem a máscara, usem o escafandro, qualquer coisa que não pegue o tal do coronavírus. Tchau. Tchau, Tchau, André. tchau. Bom fim de semana.